Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Mais ou menos, né? Quando não ganha a gente fica meio bolado, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu vi muita coisa exagerada no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E gostaria de pedir permissão aos meus amigos, aos meus conhecidos que têm canal no YouTube. Eu vi algumas chamadas que para mim não refletem a realidade. Então eu gostaria de pedir permissão e desculpas antecipadas por discordar dos colegas, dos amigos que têm canal no YouTube falando sobre o Fluminense. Porque, ao meu ver, tá, não foi uma vergonha, não foi uma tragédia anunciada, não me deixou com menos vontade de ver o Fluminense. O Fluminense não precisa juntar os cacos como se fosse uma terra arrasada. E eu explico para vocês o porquê dessa minha avaliação. Em primeiro lugar, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Uma é a reação do torcedor, né? Puto da vida porque tomou um gol de empate depois dos 40 minutos, eu também fiquei. Né? E aí muitas vezes há o exagero, e essa geração, que eu chamo de geração Sugar Daddy, é uma geração com muita vocação para o exagero, né? E isso provoca que alguns colegas entrem nessa onda ou, né, como sobrevivem de YouTube, né, entrem com esse viés, né, para se ter o like, para se ter a inscrição no canal, enfim, tá tudo bem, tá tudo bem, é o trabalho deles, não tem nenhuma crítica aqui a eles, há uma discordância, tá? Primeiro assim, o Fluminense fez uma partida de razoável para boa durante todo o jogo, né? Com alguns erros pontuais, mas uma partida de regular para boa. Poderia ter vencido o jogo, né? Quando estava 1-0, o Lelê perdeu um gol, que ele entrou cara a cara com o goleiro, cara a cara mais ou menos, né? Mas entrou com chances de chutar, mas chutou em cima do Tadeu, e duas bolas aéreas que ele ganhou, e ambas saíram próximas ao poste, um no poste esquerdo, outro no poste direito. No segundo tempo, com 2-1, né, o Tadeu faz uma defesaça, a bola bate na trave, e o Fluminense não amplia. Né? Então, não foi uma tragédia anunciada. E se fosse, quem anunciou a tragédia? Quem falou antes do jogo que seria uma tragédia para poder dizer que foi uma tragédia anunciada? Né? Ou é mais uma coisa de engenheiros de obras prontas que nós, torcedores, acabamos sendo sempre após os jogos. E é por isso que eu não gravo pós-jogo logo após o jogo. Né? Porque se ceder é normal, né? Jogar apenas aquilo que está sentindo no momento sem nenhuma razão, só emoção, é normal. Né? Então, não teve nenhuma tragédia anunciada, até porque não se anunciou tragédia nenhuma. O que nós sabíamos é que seria um jogo difícil, como sempre é difícil jogar lá em Goiânia, no campo do Goiás. Ano passado, por exemplo, foi a mesma situação. Jogo difícil, a gente perdendo quase todas na bola aérea, né? E no final, o William Bigode fez um golaço e nós ganhamos por 3-2. Esse ano não teve o William Bigode, ainda bem, né? Mas infelizmente não teve um golaço para que a gente vencesse por 3-2. O outro motivo que eu falo que não é uma vergonha, não é uma tragédia, não é um desânimo, é porque eu sempre faço uma conta, talvez não para ganhar o brasileiro, mas para ter muita chance de ganhar no brasileiro. Né? Para você disputar o título até o final, você precisa ganhar os seus jogos em casa e empatar os jogos fora. Dessa maneira, você vai chegar a 75 pontos. Né? Então, 75 pontos você está disputando o título, porque você vai estar fazendo 4 pontos em 6, né, contra cada adversário, né, e isso significa 66%, né, de todos os pontos das 38 rodadas, o que dá 75 pontos. Com 75 se disputa o título. Pode não ganhar, pode ter uma campanha de exceção, mas você vai estar disputando o título brasileiro. E nessa contagem, o Fluminense fez 6 jogos fora, contando com o Botafogo, né, que é na mesma cidade, mas no estádio do Botafogo, então é um jogo fora, e 4 em casa. Dessa maneira, o Fluminense deveria ter 18 pontos hoje para estar nessa média dos 75, o Fluminense tem 17. Então não tem terra arrasada, não tem junta-caco, não tem tragédia anunciada, não tem vergonha, não tem falta de motivação para ver o jogo. Porque o torcedor é muito isso, cara. A gente está numa fase ruim, tá. Mas no vídeo anterior, vocês podem ver aí, né, procurar e ver, que eu falei que nem tudo é treva.
nem tudo são trevas, né? Eu expliquei como que começa a queda de rendimento do Fluminense. Com a perda de 3 pilares do esquema, né? O Marcelo, o Alexander e, em menor escala, o Keno. Pois agora temos mais um. O Nino está com a lesão detectada no adutor da coxa, né? Já vai ser cortado da seleção da CBF e a gente não sabe por quanto tempo vai desfalcar. E é um desfalque absurdo para o Fluminense. Porque quem nós temos de zagueiro? O próprio Nino, o Manuel, o David Braz e o Luan Freitas, que vem também de uma gravíssima contusão. E o Diniz tem improvisado o Felipe Melo, né? Então, eu vou dizer a vocês assim, uma coisa muito clara para mim. Se o Nino estivesse em campo, nós não tomaríamos aquele gol, porque o Manuel marcou a bola, né? E o jogador se antecipou e cabeceou para o gol. O Nino não marca a bola, o Nino marca o atacante. Óbvio, está de olho na bola, mas marca a movimentação do atacante. Então nós estamos absurdamente carentes de zagueiro, né? E vamos ter que improvisar novamente o Felipe Melo e deve jogar com o Manuel. Deve ser a dupla de zaga contra o Internacional, possivelmente contra o Bahia e possivelmente também contra o Sporting Cristal, que são os nossos 3 próximos jogos nos dias 21, 24 e 27, se eu não me engano, desse mês. Um jogo decisivo, onde a gente precisa do empate para classificar e de uma vitória simples para ser primeiro do grupo. Classificaremos e seremos primeiro, né? E um jogo dificílimo contra o Galo, né? E um jogo contra um Bahia que a gente não sabe o que esperar, né? Tem hora que joga bem, tem hora que joga mal, né? Eu moro na Bahia e aqui a torcida do Bahia também não sabe explicar e não sabe dizer, né? Não tem uma linha de pensamento. Tem gente que acha que está muito ruim, tem gente que acha que está razoável, não achei ninguém dizendo que está muito bom, até pela classificação, mas vai ser também um jogo difícil. E eu espero que essa pausa dessa maldita data FIFA, que dessa vez pra gente vai ser bendita, permita, né, que o Alexander volte, que o Marcelo volte, que o Keno entre em forma, quem sabe ele volte a jogar minimamente próximo ao que ele jogou em 2021, né, porque bola ele tem, não tem acondicionamento físico, e Mário Bittencourt sabia disso, eu sabia disso, você sabia disso, todos sabíamos, né, que o Keno tem histórico de lesão, assim como o Jorge, assim como o Marcelo, e ainda assim foram contratados. Mas espero que esses 3 jogadores voltem e que a lesão do Nino não seja tão grave, porque aí tem alguma chance dele jogar contra o Sporting Cristal. O Samuel Xavier certamente vai voltar, o Ganso certamente vai voltar, e aí o Fluminense volta a ter uma base encorpada, mesmo que o Nino não possa jogar, né? E a gente se livra, né? E aí não é nada pessoal contra o jogador, mas a gente se livra do Guga, porque sinceramente não dá mais. E o Mário Bittencourt precisa aprender a parar de contratar refúgio dos outros. Se não contratasse os refúgios do Atlético Mineiro, né, o Guga, o Keno e o zagueiro lá das apostas, né, que está lá envolvido com a questão das apostas, e investisse mais uma grana, talvez pudesse ter trazido o Paulinho, que é tricolor. Imagina, quem você prefere? O Paulinho, Keno, Guga, ou Keno, Guga e o Vitor Mendes? Eu prefiro o Paulinho, né? Então foi lá, reduziu a folha salarial para o Galo e permitiu que o Galo contratasse o Paulinho. Tá? Então agora trouxe o Thiago Santos e não me importa se isso é um pedido do Diniz ou não, é um refúgio do Grêmio. Né? Se o Diniz pediu, para mim é um erro, para ele é um acerto. E aí é uma questão de ponto de vista. Tá? E agora talvez venha o Diogo Barbosa, que é outro refúgio do Grêmio. O Grêmio deve estar batendo palmas para o Fluminense por tirar os refúgios, os jogadores que eles não querem de lá. Então o Fluminense vai poder ter um time mais encorpado e voltar a jogar o futebol que encantou o mundo. Não é só a torcida do Fluminense. Encantou a torcida do Fluminense, os torcedores honestos rivais, né, encantou a Argentina, encantou fora do Brasil, comentado na Inglaterra, na Holanda, na Espanha, na Alemanha, né, aquilo que o Fluminense vinha produzindo com um time completo. E isso é o que mais me preocupa, porque mostra pra gente que a gente tem um 11, não tem um 22, né, a gente não tem um elenco, a gente tem um time que jogando junto o tempo inteiro, né, vai jogar bem, e quando tem a obrigação da mexida não fica tão bom. E isso é extremamente preocupante numa temporada longa como essa do Fluminense. Infelizmente já estamos fora da Copa do Brasil, mas vamos nos classificar na Libertadores. E, gente, estamos em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Eu não sei de onde essa galera, perdoem-me de novo, queridos e queridas,
né? Acharam vergonha, tragédia anunciada, juntar os cacos, desânimo de ver jogo do Fluminense. A gente está em quinto lugar. Imagina se a gente tivesse no lugar do Pinóquio da Gama. Então a fase que é famosa no Brasil inteiro, que minha mãe dizia muito, devagar com andor, que o santo é de barro, é isso. Vamos devagar, vamos com calma e entender, né, o porquê que houve a queda de produção, que já não é uma produção tão ruim assim, já deu uma melhorada, né, mas ainda seguimos com muitos desfalques por lesão e por suspensão. E com esses jogadores todos em campo, o Fluminense vai voltar a jogar o futebol que nos encantou e encantou a todo mundo. Então calma, galera, tranquilidade, né? Mais de 500 modinhas já saíram do plano de sócio, né? Infelizmente, né, torcedor assim, time nenhum precisa, não é só o Fluminense, a não ser aqueles que saíram porque realmente não conseguiram pagar, esses tudo bem, mas quando se trata de uma derrota e no outro dia tem 490 baixas no programa de sócio, não são 490 que não conseguiram pagar, são 490 que abandonaram o clube, né? São aqueles primeiros que abandonam o barco, e o barco nem afundando está. Tá bom? Então não tem vergonha, não tem tragédia anunciada, não tem o juntar dos cacos. O Fluminense segue firme em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. É verdade, se afastou do líder por enquanto, que não vai ser líder por muito tempo. A minha preocupação continua sendo maior com o Palmeiras do que com o Botafogo, né? Vai se classificar em primeiro lugar e vocês vão voltar a sorrir e vão voltar a gritar Diniz, Diniz, Diniz nas arquibancadas. E podem me chamar de passapano pro Diniz, porque eu passo pano pro Diniz mesmo, é o melhor técnico do Brasil. E quem fica aí grasnando em redes sociais contra o Diniz é porque tem alguma implicância com algum jogador, como é com o Alexandre Jesus. O Alexandre Jesus em nada comprometeu o resultado de ontem. Tá? Não foi brilhante, não é brilhante, jamais será brilhante. Eu não colocaria o Alexandre, colocaria o Esquerdinha, mas se o Esquerdinha entra e fosse mal, essa galera do Fora Diniz estaria dizendo que o Diniz tentou queimar o jogador. Então essa gente, para mim, não conta como opinião. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.